Bom dia, professora. A gente vai apresentar hoje o trabalho sobre Inês de Castro. Eu vou apresentar com a minha dupla, Camila, e espero que esteja bom. É isso. Inês de Castro é um episódio lírico amoroso, onde simboliza o amor em Portugal. O episódio ocupa as instâncias 118 a 135 do canto 3 das Lusíadas. E relata o assassinato de Inês de Castro em 1355 pelos ministros do rei Dom Afonso III de Borgonha, pai de Dom Pedro, seu amante. Narrado por seu maior tempo por Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao rei de Merinde. Considerando os mais belos momentos do poema, é um só tempo um episódio histórico e lírico. Por trás da voz do narrador e da própria Inês, percebe-se a voz e a expressão pessoal do poeta. Camões, através da fala de Vasco da Gama, destaca do episódio sua carga romântica e dramática, deixando em segundo plano as questões políticas que o marcam. Dom Pedro era príncipe de Portugal, filho de rei Afonso IV, e era casado com a dona Constança. Porém, ele tinha uma paixão pela sua dama de companhia, que era a Inês de Castro. A dona Constância acabou falecendo e quando ela faleceu, a Inês foi morar em Coimbra, perto do rio Môndego, e o Dom Pedro, viúvo, resolveu selar um amor com ela. Só que o seu pai temia pela sucessão do trono do seu neto, que seria filho de Constança, e tinha medo da influência dos nobres que temiam pela influência castelhana. Então ele tenta romper esse amor, que Dom Pedro não fosse influenciado pelo amor de Cupido, e sim por um amor com as conveniências políticas de Portugal. Então ele manda matar a Inês de Castro. Os terríveis verdugos trouxeram Inês e seus filhos perante ao rei. Depois de ouvir sentenças, Inês ergueu os olhos aos céus e disse: até mesmo as feras cruéis de nascença e as aves de rapina já demonstraram piedade com as crianças pequenas. O Senhor, que tem o rosto e o coração humano, deveria ao menos compadecer destas criancinhas, seus netos, já que não se comove com a morte de uma mulher fraca e sem força, condenada somente por ter entregue o coração a quem soube conquistá-lo. E se o Senhor sabe espalhar a morte com o fogo e o ferro, vencendo a resistência dos mouros, deve saber também dar a vida, com clemência, a quem nenhum crime cometeu para perdê-la. Mas se devo ser punida, mesmo inocente, mantenho-me para o estilo perpétuo e me sero na gelada Sítia ou na ardente Líbia, onde eu viva eternamente em lágrimas. Ponha-me entre os leões e tigres, onde só hesita a crueldade, e verei se neles posso achar a piedade que não achei entre corações humanos, e lá, com o amor e o pensamento naquele por quem fui condenada a morrer, criarei os seus filhos, que o Senhor acaba de ver e que serão o consolo da sua triste mãe. Comovido com essas palavras, o rei estava pensando em absolver Inês. Porém, os dois verdugos que apoiavam a execução sacaram as espadas e a mataram. E isso foi em 1355. E segundo a lenda, Dom Pedro, inconformado com isso, mandou vestir a noiva com roupas nupciais, sentou o cadáver no trono e fez com que os nobres lhe beijassem a mão. E falando assim: a infeliz foi a rainha depois de morta. Mas na verdade o Dom Pedro mandou transladar o corpo de Inês do mosteiro com pompas de rainha para o mosteiro de Alcobaça em 1361, quando já era rei. Porém, após 6 anos do assassinato, ao subir ao trono, então Dom Pedro conseguiu com que o outro Pedro, o cruel rei de Castela, lhe entregasse os homicidas que para lá fugiram, pois os dois monarcas tinham um acordo de um ao outro devolver os inimigos. E para imortalizar o seu amor por Inês, ele jurou a presença de sua corte que se havia casado clandestinamente com ela
e transformado-a em rainha depois de morta. Escolhi esse tema porque a gente achou muito interessante e gostamos da história e resolvemos contar ele. E é isso, espero que tenham gostado do nosso trabalho.